revisaram alguma coisa, deram uma olhadinha lá nas atividades, para a gente reforçar os exercícios lá. Se não quiserem escrever alguma coisa, pode mandar um legalzinho, um emojizinho aí para poder a gente interagir, né? Se quiserem falar alguma coisa também não ligada à área de programação, de desenvolvimento, jogar alguma coisa no final de semana, assistir alguma coisa, um anime, uma série. Mas a gente viu na semana passada, né, como o início ao TypeScript, né? Vou até compartilhar minha tela logo aqui. A gente viu como iniciar um projeto TypeScript e qual a diferença, né, as diferenças principais dele para o projeto JavaScript, né? Tudo isso com o ambiente Node. Aí, hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou, deixa eu ver aqui. Eu vou esclarecer as dúvidas, se vocês tiverem, mas a gente vai caminhar para poder aplicar esse conhecimento de desenvolvimento já de iniciação de projeto e criação de projeto com o Node e o TypeScript para a gente começar a desenvolver voltado ao web e o back-end, né? Então a gente vai fazer uma APIzinha simples hoje. É o nosso objetivo, eu não sei se vai dar para a gente concluir na aula de hoje, mas a gente vai tentar finalizar uma APIzinha bem simples para receber requisições, fazer um cadastro de usuário, umas rotazinhas simplesinhas. Todo mundo aqui sabe o que é API? Rafa Nogueira, quem mais? Pessoal, manda um joinha para cima ou para baixo aí. Quem sabe, quem não sabe. Parece que todo mundo está sabendo o que é API, né? Caso alguém não saiba e não tenha se manifestado, a API, imaginando um ambiente de um restaurante, é como se fosse. Se você senta na mesa, né, para poder fazer um pedido, você pega o cardápio, e aí chega o garçom para poder falar com você, né? Saber o que você quer pedir. O garçom vai lá na cozinha, diz o seu pedido, e aí quando o pedido está pronto, ele volta para a sua mesa com o pedido. O API, nesse caso aí, né, o front-end seria, digamos, o cardápio, o back-end seria a cozinha, e a API meio que seria o combo do esqueci o nome, do garçom com a cozinha, né? Porque ela faz o processamento por debaixo dos panos e ainda retorna a resposta, né? Mas, enfim, aí eu tô aqui no projeto que a gente fez na semana passada, né? No iniciozinho e tal, que a gente fez. O Node já tá apitando uns errozinhos aqui de besteirol. E aí, o que eu queria mostrar antes para vocês, né? Eu tinha falado na semana passada, não sei se vocês lembram do Dino, né? Ele é uma alternativa ao Node.js. Deixa eu ver aqui. Firefox. Vou demonstrar para vocês. E aí eu vou mostrar como é que a gente roda com o Dino, só rapidamente para poder vocês verem, né? Esse aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Ele mostra aí quais são os comandos para poder instalar. Eu já tenho instalado e aí, basicamente, para poder rodar o nosso projeto, você eliminaria as etapas de criação desse tsconfig, né, de configuração aqui do TypeScript, e basicamente você pularia diretamente para o desenvolvimento, porque a diferença do Dino para o Node é que ele reconhece por padrão, já reconhece por padrão o TypeScript, né? O TypeScript ele é a linguagem principal do Dino. Então eu rodaria, acho que Dino src index.ts. E aí ele já rodou aqui, ó. E isso aqui funcionaria para produção, né? Eu não precisaria configurar tsconfig nem nada. Então é uma alternativa interessante, né? Para vocês, quem sabe, verem no futuro, se tiverem interesse. E aí o que acontece? Eu vou recriar o projeto, né? Só para poder a gente repassar aquelas etapas, né? Que inclusive estão no segundo exercício de fixação. Tem uma questão que é sobre justamente isso, para a gente fixar essas etapas de criação do projeto, né?
Então eu vou lá, vou criar uma pasta. Vou ver. Eu vim aqui no meu ambiente de desenvolvimento, web, back-end, Node, TypeScript. Eu gosto de organizar assim. Vou tirar aqui, criar uma nova pasta. Vou ver como é que eu vou chamar essa pasta. Vai ser intro API. Se vocês quiserem ir criando aí, no caso, vocês me avisam se eu estou indo rápido demais. João, Oi? o índice que se está no wallpaper, eu acho que só a pasta, não? Erlano. É porque eu acho que ficou menorzinho aqui, mas eu tava fazendo aqui, ó, na pasta. Eu fechei o VS Code. Só Certo. criei, é que eu vim aqui nas minhas pastas de organização e eu coloquei aqui, ó, criei uma pasta de intro API para a gente trabalhar. Vocês criam aí uma pastazinha para vocês trabalharem também. E aí abrem essa pasta dentro do VS Code. Deixa eu ver, cadê? Visual Studio Code. Pronto. Aí aqui a gente tem o intro API. Vocês preferem que eu vá fazendo e aí eu dou uma pausazinha para poder e vocês vão acompanhando, né? Eu vou fazendo devagar e vocês acompanhando, ou vocês preferem que eu faça normal, na velocidade normal e depois eu só paro para poder todo mundo chegar no mesmo ponto? Se manifestem aí no chat, por favor. O que vocês acham? Prefiro a primeira, para ir fazendo devagar, né? E o restante do pessoal? Prefiro a primeira também. Primeira também, Cairon diz. Eu acho que o pessoal vai preferir, então, a primeira mesmo, né? Então, vamos fazendo aí, todo mundo em conjunto, devagar. Ó, aqui dentro da nossa pasta, o primeiro processo que a gente vai fazer vai ser o npm init. Ele vai criar o package.json do nosso projeto, né? O nome do pacote Intro API, eu gosto de colocar aqui versão 0.0.0, descrição, introdução. João, aumenta só um pouquinho a tela, um zoom. Isso, agora sim. Então, a e com ts entry point, vamos colocar src barra main.ts ou .js. Teste como, não precisa colocar nada, só apertar enter. Git repositório também. Palavras-chave também não precisa colocar nada, mas vou colocar aqui ts, API, source, recurso, autor. Vocês podem colocar o nome de vocês. Aqui o meu. Licença, enter e yes. Aí ele vai criar aqui, já criou o package.json da gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. E está tudo configurado aqui corretamente. Então, a primeira etapa foi feita. A segunda etapa é a gente instalar as nossas dependências, né? Como a gente vai trabalhar com TypeScript, a gente dá aquele comandinho npm i -d. Esse i, ele é a mesma coisa que um install, tá, gente? É só uma esqueci o nome, né? Tipo um atalho, né? Mais curtinho, o comando. Aí a gente vai instalar -d, que é a são dependências de desenvolvimento, TypeScript, TSX e TypeSnodes, que é o básico que a gente precisa para poder trabalhar com TypeScript, né? Esse TSX, ele é no caso do TypeScript aqui, é o próprio módulo do TypeScript. O TSX, ele é o runtime, né? Que ele vai executar, vai interpretar o TypeScript a nível primário de código, né? Não, sem precisar compilar, porque a gente ainda vai ver isso, a gente vai precisar compilar o TypeScript para poder subir para a produção o nosso projeto. E aí aqui a gente tem também o TypeSnode, que é a tipagem dos módulos do Node.js, né? Por padrão, como ela é feita em JavaScript, ele não tem a tipagem, então a gente precisa instalar ela como uma dependência de desenvolvimento.
E aí, beleza. Instalamos o que a gente vai fazer? npx tsc -init. E aí ele cria um config.json, ou um testconfig.json para a gente fazer a configuração do nosso projeto. Eu não sei como é que eu tiro a notificação aqui do Not Disturb. Ele criou aqui o testconfig e aí a gente vai configurar para poder ficar conforme o projeto que a gente quer executar, né? O caso que a gente quer criar. Como eu já falei na primeira aula, eu gosto muito de colocar os nossos códigos todos dentro de uma pasta Py chamada src, né? Que seria source code, né? Código fonte. Então, vocês vão descomentar essa linha 5, que é ./src, essa linha 6 também, que aqui esse dist, né, é onde vai ficar o nosso código compilado no final do projeto, a gente fizer o build do projeto. E aí aqui embaixo vocês vão comentar essa linha 12, que tem esse types vazio. E aqui embaixo tem a for Node.js, vocês descomentam essa e descomentam essa, que é a linha 14 e 15 respectivamente. E aí, vamos descer mais um pouco, não tem mais nada para fazer, basicamente isso, né? Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Mandou legalzinho aí. Deixa eu só ver aqui o que minha mãe estava mandando mensagem. Pronto, show de bola. Pronto, qualquer coisa é isso aí mesmo. Qualquer coisa vocês podem avisar que a gente repassa qualquer coisa que precisar. Para responder minha mãe aqui. Pronto. Aqui a gente já está configurado o nosso test config, basicamente. Tem algumas modificações que a gente vai fazer depois, né? Para que o projeto fique melhor ainda, né? Assim por dizer. Né? Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui com esse test config, pode brincar com ele, né? Uma outra configuração que é interessante a gente fazer, que eu não fiz na semana passada, é do nosso formatador de texto, né? Quem lembra que eu tinha recomendado essa extensão Biome, cadê ela? Acho que eu já passei. Biome, que ela é como se fosse o Prettier, para quem já está acostumado. E aí ele faz essa questão de formatação de texto. A minha, ele não está formatando automaticamente, porque ele está... Não, está habilitado não. Require configuration. Eu pensei que ele estava habilitado. Ele esperava que eu tivesse uma configuração aqui na raiz do projeto. Mas é muito interessante que na raiz dos projetos de vocês coloquem... deixa eu ver se o bioma que ele tem. Não tem. Mas eu sei que ele tem por aqui. Vocês coloquem as configurações de estilo e de regras do projeto de vocês. Porque, por exemplo, eu tenho um projeto, é o processo para instalar um ambiente, Node.js TypeScript. Não consegui pegar muito. É isso mesmo, Laura. A gente está repassando aqueles comandos. Vou só botar os comandos aqui de novo. npm init, né? Vou dar um Ctrl C, npm id e npm tsc init. Esses três comandos aí tu roda na parte do teu projeto. Aí só continuando falando sobre as configurações de estilo do projeto, né? Por exemplo, o projeto lá que eu faço com o Renato desde 2023, eu tenho lá as configurações de estilo do projeto. Tem a configuração de tipo, olha, eu quero usar tabs, né? Tem essa discussão, você usa tabs ou então usa espaços no seu projeto. É tipo, eu quero usar tabs de tamanho 4, de tamanho 2. Eu quero usar ponto e vírgula no final das linhas, quero que a formatação seja assim, assim, assado, enfim.
Isso é interessante porque você deixa já o arquivo de configuração junto do seu projeto. Então, todo mundo que for rodar o seu projeto e for contribuir com ele, né, qualquer pessoa que for trabalhando no seu projeto, ela já tem o arquivo ali para que ela siga os padrões do seu projeto. E aí, com o Biome não é diferente, né? E a gente vai fazer a configuração dele, né? Como é que faz a configuração dele? De cabeça, eu não sei, mas a gente entra aqui na documentação dele. Inclusive, isso é uma coisa importante, o pessoal aprender a ler a documentação, a destrinchar a documentação. E aí que ele diz, ó, Getting Started, que é a inicial dele, ele fala que a gente tem que instalar esse "-e", né? A gente aqui, ó, npm i install "-d", e esse "-e" aqui, gente, ele é para poder ele deixar a versão estática. Então, a versão que a gente instalar do Biome, ela não vai mudar, se tiver atualização nem nada. Isso aqui é uma boa prática que eles recomendam, né? Então, a gente vai só seguir o que eles dizem. Vamos esperar, pronto, instalou. E aí ele manda a gente rodar aqui, ó, npx, Biome, Biome.js, Biome init. Basicamente ele vai criar também uma configuração do Biome. Né? npx, @biome.js, /biome init. E a gente aguarda, ele já criou aqui, ó, biome.json. É isso aqui, para que a gente veja. É um arquivozinho JSON, que ele basicamente tem as configurações de formatação do nosso projeto. Né? Eu vou colocar aqui algumas configurações que eu gosto de usar nos projetos. E são coisas meio simples, né? Eu vou mudar pouca coisa. Tipo, aqui no JavaScript Formatter, o code style ele tá double, mas eu gosto de usar single. Isso aqui quer dizer o quê? Em vez de usar aspas duplas, eu vou usar aspas simples no projeto. Muda alguma coisa no código do projeto? Não muda nada, mas é questão de justamente isso, de afeição, né? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu já estou acostumado. Né? Semicolons, colocar away, semicolons é o ponto e vírgula. Então eu estou dizendo que eu sempre quero que ele formate e coloque o ponto e vírgula. Aí eu vou vir aqui em linter, rules, eu vou colocar complexity, e eu vou desativar aqui uma função específica, no static only class. Vou colocar aqui como off. É uma regrazinha que mais para frente a gente vai ver ela. Eu acho que no mais é isso. O padrão que ele tem que vem no Biome já configurado é meio que o padrão que eu gosto de usar, né? Esse Source Organize Imports é muito interessante, porque ele pega os seus imports dos arquivos, ele vai organizar eles de uma forma decrescente ou crescente, né? Caso deu para todo mundo pegar essa parte aqui, vou deixar o arquivo aberto um pouquinho. Deu para todo mundo criar aí o Biome.js, de boa. Qual o final do comando mesmo? Aqui, ó. Vou deixar a tela dividida. Pedaço. Esse comando aqui, ó. npx biome init. Deixa eu botar os dois aqui para você ver. Esse e esse. Eu não sei porque está com esse negócio na tela. Esse coisinha aqui com C é porque eu dei Ctrl C. Já uso o print, eu acho que tá bom, né? Tá sim. Tá tranquilo. Eu estou fazendo aqui com o Biome mais para mostrar para os meninos como é que faz o pessoal, né? Pronto. Acho que já deve estar todo mundo mais ou menos no mesmo caminho, né? Aí a configuração é essa daqui, a gente vai mudar isso, colocar esse pedaço, e aqui no formatter a gente vai colocar esse aqui, ó. Aqui muda de double para single e adiciona essa opção, semicolons always. Então vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem aí, né? Para quem já tem experiência,
para quem já tem um jeito específico que gosta de trabalhar no JS. Então, vamos caminhando. Oxe, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver. Vou dividir minha tela aqui com o Zen. Pronto. E aí, perfeito. A gente já tem o nosso TypeScript configurado. A gente já tem o nosso Biome, né? Ou então Prettier, para quem está usando o Prettier, configurado. E aí, agora a gente já está basicamente pronto para poder começar a codar, né? Tem mais uma coisa que eu vou configurar, que vai ser o seguinte. Vai ser o repositório, né? Isso é muito importante. A gente vai fazendo aqui o projeto e a gente vai comitando, já para poder ir registrando o nosso projeto, né? No caso aqui, ó, eu iniciei o repositório, né? Cliquei no botão aqui de inicializar o repositório, ele inicia, e aqui ele consta 357 modificações. A gente fez tudo isso mesmo, não fizemos desse tanto de coisa não. O que acontece é porque aqui o nosso projeto, ele está listando, né? Se vocês clicarem aqui em mudar de lista para árvore, né? View as a tree, ele vai mostrar que ele está pegando as modificações desse Node Modules. E esse Node Modules é justamente onde tem lá os módulos externos do nosso projeto, né? Questão de biblioteca do TypeScript, aqui, ó, próprio pasta do TypeScript, questão de tipagem, tá tudo aqui dentro. E isso aqui, a gente não guarda essa pasta no nosso projeto, né? Ela não vai subir para o versionamento do nosso projeto, no GitHub. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo aqui, na raiz do projeto, com o nome .git ignore. Pronto. E aí, beleza. Aqui dentro a gente vai colocar node modules. E aí ele vai ignorar o node modules, ou seja, o Git ele não vai versionar essa pasta. E aí quando a gente voltar aqui para a abazinha de versionamento, essa daqui, ele já agora só tem 5 mudanças. Então vamos lá, pegar aqui, vou vir aqui em Changes, adicionar tudo. Né? Eu poderia adicionar em partes também. Eu vou adicionar em partes para poder ficar melhor dividido, né? Para vocês verem. Tipo assim, um padrão que eu gosto de colocar, o core, commits que são ligados ao centro do projeto, né? Vocês não precisam se atentar a isso aqui tanto, assim, né? Quem quiser tirar a dúvida, eu não vou cobrar necessariamente isso nas atividades, mas são... É o contrário, deixa eu colocar aqui, ó. Mas é interessante vocês saberem. Node modules, barra no final. Que ele quer dizer o quê? Se colocar o barra no começo, ele ignora... eu nem sei o que significa colocar o barra no começo, mas eu sei que tem diferença. Se colocar no final, quer dizer que ele ignora tudo que está dentro do Node modules. Barra antes, ele funcionaria de uma forma diferente. Pronto, show. Aí nisso, Lauro, quando você entrar aqui na aba de versionamento, ele tem que dizer só 5 modificações, ou então não pode dizer mais do que 6 modificações. Se tiver tipo umas 500 aqui, igual estava antes, quer dizer que ele está ainda incluindo Node Modules. E aqui tem que ficar meio apagadinho a pasta. Isso indica que ela não está sendo registrada, sei lá, não está sendo rastreada. E aí, beleza. Tipo assim, ó, fazer aqui a gente criou o projeto, né? Eu vou criar aqui um commit, né? Packaging. Quer dizer que o que eu quero dizer aqui? Esse core significa que é a parte central do projeto, né? Não está ligado a código nem nada, está ligado a meio que configuração do projeto. E esse package quer dizer que é o pacote do projeto, do Node, né? Vou colocar aqui, sei lá, init npm project, sei lá, qualquer coisa. Só para poder a gente saber. Isso aqui eu estou aplicando uma boa prática de desenvolvimento, que são os commits atômicos. Né? A gente poderia incluir tudo isso aqui, inclusive eu ter incluído esse daqui também. Para quem fez o commit aí da F1, aperta F1, aí coloca undo last commit. Igual está aparecendo aqui, ó. Ele vai desfazer o commit, aí vocês adicionam
package lock aqui também, ó. São os dois juntos. Esqueci de colocar ele. E aí pode comitar de novo. Pronto. O que eu estou fazendo aqui, falando sobre o commit atômico, né? Commit atômico é isso, a gente fazer um commit meio que para cada arquivo, para cada pedaço do arquivo. E aí, eu poderia ter pego todos esses arquivos e ter feito um commit só dizendo assim, criação do projeto, estaria errado? Não. Só que aqui eu vou demonstrar as duas formas de fazer, né? E é essa, eu poderia pegar tudo, mas eu também poderia fazer justamente dessa forma que eu estou fazendo. Né? Colocar aqui agora o tsconfig, core, né? Que é a configuração do projeto. Tsconfig, é o nome do arquivo. E aí colocar aqui create tsconfig, basicamente. E aí aqui biome, colocar assim core, teria outra forma de dizer, né? Em vez de colocar aqui os parênteses, eu só colocaria core, create, biome, config, né? Para não ficar aquele negócio duplicado igual foi aqui, ó, tsconfig e create tsconfig. E por último, o git, né? Seria core, git. Eu gosto de fazer o commit assim, ó, ignore node underline modules. E faço o commit. Basicamente, os commits que a gente fez foram esses daqui. Deixa eu mostrar. E aí fica tudo bem divididozinho. Cada commit que eu entro, eu tenho uma lista de poucos arquivos que eu mexi, ó. Eu mexi só no tsconfig, igual disso aqui. Aqui eu criei só o biome. Aqui eu só ignorei. Então, ó, esses aqui foram os commits que a gente fez. Vai que se alguém quiser que eu volte a algum passo, só avisar. E aí, beleza. A gente já está em ponto de partida do nosso projeto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a desenvolver, né? No caso, não necessariamente a desenvolver, a gente vai começar a planejar o nosso projeto. O que... Pode falar, Gustavo. Tem como voltar ao primeiro commit da árvore para commitar um arquivo junto? Macho, pelo VS Code eu não sei como faz, mas tem como fazer sim isso. O Certo. primeiro commit da árvore tu disse que é esse aqui, né? Para jogar algum arquivo dentro, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, porque essa função aí é a que a gente chama de commit amend. Commit amend do Git. Git, commit amend. Aí, tipo, deixa eu ver como é que tu iria fazer. Ó. É porque tu já fez os outros commits, né, Gustavo? Aí não é o último commit que tu fez, que tu quer colocar, é lá no primeiro, né? Da árvore. Aqui esse commit que essa função que ele tá dando, ó, ele se adiciona o arquivo esquecido, e aí você dando amend, ele jogaria para o último commit antes. Tem uma função, né, specific commit. Tem um comando diferente que é para o commit específico, só que ele é um pouquinho complicado, porque você vai ter que dar o rebase do commit hash, e aí depois tu vai ter que fazer um processo. Se tu quiser fazer aí, tem uma forma mais simples. Deixa eu só mostrar rapidamente. Que é com isso aqui, ó, essa função lazy git. Não sei se tu tá no Linux. Não é uma função, né? Esse aqui é um projeto. Zback. Z intro. Z TypeScript, peraí. Entrar no nosso projeto. Z intro. API. Aí lazy git. Aí ele é tipo uma interfacezinha de Git para Linux, eu acho que também tem para Windows, que ele faz esses... Você consegue fazer esse amend aí de uma forma mais simples. Tipo assim, se eu tivesse esquecido o arquivo, deixa eu criar um arquivo aqui só para eu testar. Só vou demonstrar para tu. Teste. Só assim.
Aí ele já criou aqui. Se eu pegar esse arquivo e vier aqui, ó, eu estou navegando com as setinhas, tá? Se eu viesse aqui e digitasse Shift A, ele já joga lá dentro. Aí esse commit aqui ele ficaria com os dois arquivos. Se tu quiser tentar dessa forma, aí qualquer coisa tu pode só criar um commit novo com esse arquivo específico. Não precisa seguir necessariamente a estrutura que a gente está fazendo aqui, não. Aqui eu estou só mostrando mesmo. Git é meio chatinho com essas coisas. Mas fica a dica aí, se tu quiser tentar por esse Lazy Git. Aí, pronto. Qualquer coisa depois, se tu quiser fazer o amend, também tu dá um toque, que a gente tenta fazer. Todo mundo aqui tem mais ou menos intimidade com o Git, né? Eu lembro que eu tinha perguntado por mim e me disseram que estava tudo mais ou menos acima de 6, né, pessoal? Pronto. Então vamos... A gente estava na etapa de planejamento do nosso software, né? Vamos supor que a gente vai fazer... Vou fazer um cadastro de usuários básico, né? Para poder a gente já ir exercitando o que é mais ou menos parecido com o mundo real, né? Com os projetos que a gente faria. Só para esclarecer, né, lá na primeira aula a gente tinha falado sobre arquitetura de projetos, e esse projeto aqui, né, que a gente vai fazer do nosso back-end vai ser com a arquitetura de MVC, né, que é Model View Controller. A gente vai dividir dessa maneira, que é simples e funcional. E depois a gente vai pegar esse mesmo projeto e vamos fazer ele com a arquitetura voltada a Clean Architecture e hexagonal que a gente tinha falado lá na primeira aula. Pronto. A gente vai fazer primeiro a rota de criação de usuário, né? Então, o que a gente precisaria fazer? Tem várias formas de começar o projeto, mas eu acho que a forma principal seria já instalando os módulos iniciais que a gente vai precisar, né? Vocês vão ver que quando a gente for trabalhar com hexagonal e Clean Architecture vai ser um pouco diferente, porque o hexagonal, como ele é totalmente a parte de módulos externos do sistema, a gente só conseguiria começar a codar desenfreado e depois é que a gente ia instalar os sistemas, né? Os sistemas terceiros de API, de banco de dados, né? Mas supondo, a gente vai trabalhar aí com Express, que é o cliente HTTP mais... Cliente HTTP não, né? O servidor HTTP mais famoso do Node. Basicamente ele vai ser um servidor mesmo para a nossa aplicação, para nossas rotas. E aí a gente vai trabalhar também com Postgres, que é um banco de dados. E eu também vou passar um pouco de Docker, de configuração de Docker para vocês, para a gente rodar tudo isso na máquina, né? Porque, por exemplo, todo mundo aqui tem Docker instalado, né? Eu acho que eu deve ter confirmado na primeira aula. Os meninos que estão no laboratório já tem o Docker, né? Reinstalei ontem. Pronto. Todo mundo parece que tem Docker, tá tudo certo, estamos tudo na mesma página. Então, vamos lá, vamos trabalhar com Postgres, com Docker para poder rodar o projeto no deploy, né? E a gente vai trabalhar com... o Postgres já falei, né? E para mexer no Postgres, a gente vai fazer query do SQL manualmente? Não. A gente não vai fazer. A gente vai usar também um ORM, que é... eu não lembro o que significa, não. Mas ele é uma biblioteca que ela vai fazer esse gerenciamento do banco de dados de uma forma inteligente para a gente, né? Deixa eu até olhar aqui o que significa ORM, Database. ORM é mapeamento objeto relacional, né? Object Relational Mapping. E basicamente ele é um gerenciador do banco de dados, né, pra gente. Ele vai relacionar, vai mapear tudo aquilo que vem do banco de dados, que é SQL, ou então NoSQL, né, porque o ORM ele pode trabalhar com múltiplos bancos de dados, ele cuida dessa parte aí todinha da organização. E a gente não precisa se preocupar porque ele vai traduzir tudo para objeto a nível de JavaScript e tudo mais. A gente vai ver isso direitinho. Então, beleza. Essas são as nossas principais
dependências do projeto. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar, né? Basicamente, como tudo que a gente tem feito até agora. Aí eu vou fechar aqui umas coisas. O ORM que a gente vai usar vai ser o Type ORM. Se vocês quiserem pesquisar aí para dar uma olhada, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é um ORM, um dos mais famosos aí do ambiente de desenvolvimento Node.js, TypeScript, JavaScript. E aí, para quem já mexe com o ambiente, deve conhecer talvez o Next.js, que é um framework. O Next ele usa TypeORM por debaixo dos panos, né? E aí, ele tem aqui ó, uns tutoriaizinhos de como trabalhar com ele, né? Mapeamento de data, então, definição de identidade por classes, né? Orientado a objeto. Ele mostra aqui os bancos de dados que ele suporta, MySQL, Postgres, MariaDB, SQLite, MS, SQL Server, Oracle, MongoDB, né, que é NoSQL, né, ele. CockroachDB, SAP, HANA e o Google Spanner. Aí ele funciona em tudo, Node.js, Browser, Mobile, React Native, Electron. O bicho é potente. Então vamos vir aqui no Get Started dele e ver como é que a gente instala ele, né. Cadê? Installation, tá aqui. Pronto, perfeito. Para instalar ele, a gente vai colocar esse comando npm install. Então, aqui no nosso terminal, npm, deixa eu limpar aqui, tá, gente? npm i, tanto faz, né? Type ORM. ORM. E aí, espera instalar. Eu sei que ele tem outra dependência. Vou esperar ele terminar aqui de instalar. A outra dependência dele é essa daqui, ó, npm i reflect metadata. Aí dá npm i reflect metadata. Instalados esses dois, ó, e aqui. Aí a gente vai ver os próximos passos de configuração, né? Ele diz aqui, ó, que você tem que importar em algum local, um local global do seu aplicativo, o Reflect Metadata, né? Que é o import Reflect Metadata. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso projeto, criar a nossa pasta src. E dentro da nossa pasta src, a gente vai criar o main.ts. E aqui a gente coloca import, abre aspas, reflect metadata. E aí ele deve formatar, né? Para quem está com format on save, ele vai formatar sozinho. E aí pronto. É interessante que quando vocês estiverem escrevendo isso, o editor de vocês, ele complete aqui, ó, né? Dê essas opções. Quando vocês escreverem reflect, ele já deu o reflect metadata. Isso quer dizer que o VS Code de vocês já está interpretando, já está conectado com o pacote de vocês, ele consegue ler os pacotes que estão instalados, né? E aí, beleza. Instalamos o Reflect Metadata, mas ele tem mais uma, no caso, importamos ele, e aí ele tem mais uma orientação, né? Talvez você precise instalar os tipos do Node, né? No caso, a gente já fez isso, de instalar as tipagens do Node, então a gente vai pular essa, né? E aí ele diz aqui, ó, instale o driver de um database específico. Como a gente vai trabalhar com Postgres, eu vou vir aqui, ó, Postgres, abrindo na outra aba, e aí ele diz, ó, você vai precisar rodar isso aqui, ó, npm e pg. Só isso. E aí ele vai instalar o driver do Postgres. E aí, beleza. Aqui tem mais algumas orientações, mas a gente não vai se apegar a isso, né? E por último, ele diz aqui, ó, TypeScript Configuration. Isso se encaixa pra gente. Ele deixa por último justamente porque não é todo mundo que trabalha com TypeScript. Mas que o nome do ORM seja TypeORM, né? Ele é focado justamente principalmente para o uso de TypeScript. Mas a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. TypeScript Configuration. Also make sure you are using TypeScript version 4.5 or higher. And you have enabled the following settings in tsconfig.json. Né? Ele diz aqui para a gente ter certeza que a gente está usando a versão maior do que 4.5, 4.5 ou maior, né? E que você tem as seguintes configurações
habilitadas, né? Que é essas duas aqui. A gente não tem, então a gente vem aqui no tsconfig, e aí eu gosto de colocar aqui no final, a gente vai colocar aqui emit, você pode começar a escrever sem aspas mesmo, decorator metadata, eu vou dar um enter aqui, ele vai dar autocomplete, e colocar aqui a opção true. Perfeito. E aí a próxima é o experimental decorators, também como true. A gente habilita essas duas. Deu certo aí para todo mundo? Vou esperar um pouquinho. Eu acho que deu certo, né? Ninguém falou nada. Vou continuar. E aí, beleza. Nisso a gente já tem o nosso TS-Conf, não, nosso TypeORM instalado e inicializado, né? Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai instalar o Express, né? Express Node. Vamos ver lá como é que a gente instala ele. Ele fala aqui, né? Express, o framework minimalista, rápido, da web, né? Aí dá um exemplo aqui, ó, de como você fazer uma requisição GET, né? Caso hospedar, né? Servir uma requisição GET para nele, né? Então aqui no Getting Started e no Installing. Vamos ver como a gente instala. npm init, já fizemos. Entry point, beleza. E aí a gente vai basicamente rodar o npm i express. Só isso. E aí, detalhe. Aqui ele está dando uma orientação. Só que uma coisa interessante, no caso, a se notar é que ele não deu nenhuma orientação específica para TypeScript. Então, pode ser que essa orientação aqui seja somente para JavaScript. Então, o que acontece? Eu vou pesquisar aqui Aumenta um pouco, João. Deixa eu aumentar. Vou pesquisar aqui na documentação, algo como, sei lá, TypeScript, ver o que ele diz, né? Aqui ele não disse nada, mas eu já sei da resposta. Express TypeScript. Eu já sei da resposta que eu preciso instalar os tipos do Express, né? Então, ó, ele já está dando aqui, a IA sintetizou para mim, mas tem em outras orientações, né? O Express, ele ainda é meio que o framework, assim, para servir requisições HTTP mais famoso do Node. Só que hoje em dia ele tem decaído bastante, principalmente por causa da manutenção do código, que tem sido, de certa forma, abandonado, né? E aí, quando a gente for criar o nosso projeto, recriar o nosso projeto com outra arquitetura, a gente vai utilizar um outro framework, né? Mas, tipo assim, a nível de sistema, isso não vai fazer muita diferença, né? Vocês podem usar o que vocês acharem melhor no dia a dia, no trabalho, nos projetos de vocês, né? O que a gente vai rodar agora? A gente vai rodar npm e -d @types /express para que ele instale as tipagens do Express para o nosso TypeScript ele conseguir compreender e a gente conseguir trabalhar da forma correta, né? E tudo tipado direitinho. Deu certo aí todo mundo? Conseguiu fazer essas etapas? Pronto, parece que deu. Gustavo, Rafa, parece que tá dando certo. Todo mundo aí. Sal aqui é fera. Pronto, show de bola. E aí vamos lá, o que a gente vai fazer agora, né? A gente já tem o nosso servidor instalado, né, que é o Express, e a gente já tem o ORM instalado. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar eles agora dentro do nosso projeto. E agora a gente começa a codar de verdade. A gente vai vir aqui dentro do SRC, e a gente, tipo assim, você pode fazer isso de várias formas, mas eu vou mostrar mais ou menos como é que eu faço, né? SRC, new file, e a gente vai chamar aqui chamado como app ou server, né, para deixar mais específico ainda que é um arquivo de configuração do servidor. Eu vou chamar de app.ts, né,
E aí aqui dentro a gente vai configurar o nosso aplicativo, né? A gente vai criar uma constante, const app igual a express, aqui importar express, né? Import express from express. É interessante vocês já se atentarem a essa questão do sim, gente, eu esqueci de um detalhe muito simples. Package.json é que a gente tem que colocar uma outra opção. Embaixo da descrição, tanto faz na verdade, vocês vão colocar aqui module não, meu Deus, type module, pronto, dessa maneira aqui. E aí esse erro aqui deve sumir. Eu vou dar vocês dão um F1, deixa eu só deixar mostrando para vocês o que tem que fazer. Type module, adicionei essa opção. E aí vocês vêm e rodam restart TS server. E espera um pouco para ele ler as novas configurações. Aqui o meu já deu certo. Todo mundo deu certo aí, né? É para sumir o errinho que estava aqui, tá? Isso aqui é porque a gente pode trabalhar com dois tipos de imports no JavaScript, que é esse import assim, específico, ou então assim, ó, tipo const express igual a, e utilizaria a função require, e é que eu chamaria express, tá entendendo? Essa daqui de baixo é para o tipo common.js, dois N, common.js, e aqui é para o tipo module, que são justamente as funções daqui, ó, common.js e module. Estou um pouco perdido, é para instalar o TypeRM Express, certo? É isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui para ti. É porque são vários comandos para instalar, tá? Deixa eu vir desde o começo, que é esse, ó, TypeRM. Aí depois do TypeRM vem o Reflect Metadata. Depois vem o PG, né? Todos esses três aqui dá para você rodar no comando só, né? Se você rodar npm e type, orm, reflect, metadata e pg, é a mesma coisa que rodar os três separados. Aí ele instala. Só tu rodar isso aqui, ó. Ele vai instalar todos os três. Vai passar rapidamente. Depois disso, como é que a gente fez? A gente instalou o Express, né? Então você vai rodar um npm e express. Perfeito. Aí depois vai rodar um npm e -d types express, né? Aqui. Esses dois. Vou pegar esse. E o express. E aí, beleza. Tem que se atentar. Eu colei duas vezes o negócio. Acho que foi. Enfim. Coloquei esses comandos. Types node, npm install typerm. Não, é porque tu colocou ali npm duas vezes, ó. O import está lá no index.tsx. Se for o seu ponto de entrada da aplicação, dá certo, Laura. Lembra de instalar o PG, viu? PG, ó, é typeorm, reflect metadata, o PG, que está aqui. E tu instala o types tu instala o express e o type do express. Aí do TypeORM, tu tem que fazer isso aqui, ó. Tem que adicionar essas duas opções. Emit Decorator Metadata e Experimental Decorators. Show? Aí qualquer coisa, tu me avisa. Pronto, aí eu vou continuar aqui. Aqui é os dois tipos de import, né? Com módulo e com Common.js, né? A gente vai utilizar o módulo porque é a convenção mais atual, mais organizada, faz mais sentido para os projetos mais recentes, né? É o nosso app, ele vai ser o Express, ele é uma função, a gente chama a função, né? E aí, beleza, aqui a gente está criando o nosso servidor. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um app.use, a gente vai configurar, para ele usar o express.json.
E a gente vai já colocar um módulozinho nele para ele interpretar requisições JSON, um body JSON, e responder também. app.use. Aqui não. Ainda não é essa daqui. Isso aqui é do futuro. app. Vai ser mais alguma configuração para a gente fazer? Acho que não. Acho que a gente já pode ir direto para poder, por exemplo, deixar uma rota padrão, né? .get, quer dizer, uma rota. E essa rota vai estar em qual vai ser a rota dela, né? Vai ser rota barra, que é a rota index do nosso projeto. E aí aqui a gente recebe uma função, né? Vocês lembram dos tipos de funções, né? Eu poderia colocar tanto aqui uma function, declarar uma função sem nome, né? E fazer aqui a função, tipo assim, ó. Recebe uma requisição e uma resposta, é o req_res. Ok, é isso mesmo. Eu vou já mostrar. E aí, o de vocês pode estar amarelo, por causa que ele está dando um aviso que seria melhor utilizar uma arrow function. E a gente vai fazer justamente isso, só para mostrar que não tem diferença. res.json, return res.json. E o que a gente vai voltar aqui? Eu vou voltar um body que vai ter uma mensagem, e a mensagem vai ser hello world, né, o clássico. E nisso a gente salvando ele vai já ficar no jeito. Só fechar aqui para deixar tudo focado. Aí aqui ele vai estar amarelinho porque ele está dizendo assim, olha, essa função poderia ser transformada em uma arrow function. E o que é a arrow function? É aquela funçãozinha com a setinha que eu tinha mostrado para vocês. Basicamente, ficaria assim, apaga o function, coloca o igual e a seta. Pronto. Funciona da mesma forma. Tem como deixar ainda menor, né, mais conciso o código, se você apagar essas chaves em volta, né, e deixar só dessa maneira. res, entre parênteses, apontando para esse aqui, ó, res.json. Isso aqui é a mesma coisa daquela função que a gente tinha feito, que retorna essa resposta. Né? Esse rec a gente nem está utilizando, então o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um underline antes, para o código entender que essa variável aqui, né, esse parâmetro, talvez não seja utilizado. Aí ele para de apitar o erro. E aí a gente vai colocar aqui, tipo, acho que eu posso configurar um handler padrão, né? Vocês sabem o que é handler, né? app.use, handler o quê? É um erro, handler de erro, no caso, para quando a gente tiver um erro dentro da nossa aplicação, que ele não foi tratado em alguma rota, esse erro virar uma mensagem de erro padrão, né? O nosso projeto é tornar. Deixa eu colocar aqui o boneco que tá calor demais. Pôs cabelo na cara. Agora tô parecendo um vaqueiro. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver. Lucas Melo achando graça aí. Beleza, como é que a gente faz aqui? Faz muita coisa. A gente vai fazer uma arrow functionzinha básica. E ela vai receber o quê? Os parâmetros. De cabeça eu não sei o que ele passa. Deixa eu ver o que ele passa aqui. Ok. Beleza. Aqui tem umas overloads, mas a gente vai receber um erro. Pode ser do tipo N. A gente vai receber a requisição, né? Colocar aqui entre underline, porque talvez a gente não utilize ela. É do tipo express.request. A gente vai receber uma resposta do tipo express.response. A gente vai receber um next, underline next do tipo N. Né? Esse tipo N aqui, ele talvez dê uns avisozinhos em amarelo, porque não é uma boa prática do TypeScript você ficar utilizando o tipo N, que basicamente ele volta a ser JavaScript, né? Se você ficar utilizando o N. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para dar um console.error nesse erro que vier. E eu vou dar um return response.status 500
que é internal server erro, eu acho. Vamos lá descobrir. http.cat 500. Mesmo internal server erro. .json. E aí a resposta aqui vai ser erro. E voltar justamente essa mensagem, né? Internal server erro. E beleza. Dessa maneira, sempre que a gente tiver um erro que não foi tratado no nosso projeto, que escapou por algum motivo, agora eu esqueci o nome, ó. Uma exceção, né, que foi jogada e não foi pega por nenhum try-catch, a gente consegue fazer uma tratativa padrão dela, né? Tem outras formas de fazer, tem formas melhores de fazer. Aqui eu fiz assim, de uma forma bem simplesinha, só para poder a gente entender. E aqui, por último, a gente vai fazer o quê? Vai dar um export default app. Quem vai exportar essa configuração que a gente fez até aqui do nosso arquivo para ela ser utilizada em outros arquivos, né? Aí é o que a gente vai fazer agora. A gente já fez a configuração aqui simplória, né, inicial do nosso Express, nosso servidor. A gente vai fazer agora a configuração do nosso ORM. E aí, como é que a gente vai chamar essa configuração? Vai chamar de app, no caso app não, data source, tracinho source.ts. É assim que eu gosto de fazer. Aqui, ó, na raiz do SRC. Vou deixar aqui dividido, para que a gente consiga, o pessoal que está fazendo a outra consiga ver ainda. Né? E de lado é melhor aqui. Estou aqui na da direita, tá, gente? Aqui eu deixei só para caso vocês queiram, alguém não tenha acompanhado. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai já exportar, né? Começar com export const. No caso, vou fazer assim, ó, const app data source. Então, a nossa constante desse nome vai ser igual a new data source do type ORM. Ó. Se eu der um enter aqui, ele já importa onde fica o import do Express e o import reflect metadata. Fica aqui, ó. Na main.ts fica o reflect metadata, tá? Na main. E aí no... Vou colocar aqui para trás. Agora tá melhor. E aí no app é que fica a do Express. São duas coisas diferentes. O reflect metadata eu deixo lá na main porque ele tem que ser importado no início do projeto, no mais o inicial possível, para que funcione o type ORM da maneira correta. E aqui o do Express eu importo na configuração específica do Express, né? No módulozinho app.ts. E aí, beleza, aqui new data source. Vai ser difícil, que a gata deitou aqui do lado do meu teclado. Estou lutando para poder digitar. Cada letra que eu estou escrevendo aqui, ela está me dando uma mordida. Acaba ter gata é difícil. Type, né? O tipo do nosso... Enfim, a gente vai fazer a configuração aqui do nosso data source, que é a nossa fonte de dados, né? Do nosso banco de dados que a gente vai usar na aplicação. O tipo dele vai ser o quê? A gente não vai trabalhar com Postgres, então, ó, tipo Postgres. E aí agora vem uma parte interessante, né? Ainda tem que configurar o restante das coisas, né? Host. Aí o host, eu poderia escrever aqui o host, né? Tipo assim, 192.168.0.1, supondo, né? Que aqui é o IP do nosso banco de dados. Só que vocês concordam comigo que se eu digitar isso aqui, digitar também aqui a senha, né? Que é o password. Colocar aqui, tipo assim, a senha ifce@1234. Quando eu salvar esse projeto e subir ele no Git, essas variáveis aqui do meu banco de dados, elas vão ficar expostas. Então, se alguém tiver acesso, precisa nem ser ao meu deploy, mas tiver acesso ao meu repositório ou aos meus arquivos de alguma forma, ele consegue já ter acesso às variáveis sensíveis do sistema e ao meu banco de dados, seja o que for, né, as credenciais que forem.
Então, ao invés de trabalhar dessa maneira aqui, a gente vai trabalhar com o quê? Com variáveis de ambiente. Que são as variáveis que ficam escondidas a nível de deploy, ou então na máquina da pessoa que está utilizando, né? Vai ser o quê? A gente vai colocar aqui, em vez daquela escrita literal, a gente vai colocar process.env. Aí a gente coloca aqui o nossa variável, vai ser db underline host, por exemplo. E aí a gente coloca uma... Agora vamos para o próximo. Ele está vermelho, tá? Tá apitando um erro, mas eu vou já repassar por isso e a gente vai resolver. E aqui embaixo a gente vai ter um port, que vai ser um parse int, a gente vai transformar inteiro, que vier de process.env.db underline port. Tudo maiúsculo assim. Vamos para o próximo. O próximo ele é username. A gente vai procurar o username do nosso banco de dados. Vai ser process.env.db underline user. E o outro vai ser password, process.env.db underline password. Ou então, eu gosto de trabalhar só com 4 caracteres, db underline pass, que é o melhor. Né? Database, que é o nome do nosso banco de dados, é process.env.db underline name. Name. Próximo aqui, a gente vai colocar, vou dar mais um espaço, colocar aqui, ó, synchronize como true e login como false. E a gente vai colocar aqui a opção, dar mais um espaçozinho, coloca entities como sendo um array vazio. E esse migrations como sendo um array vazio também. E subscribers como sendo um array vazio. Aí vocês podem ver que a gente está com alguns erros, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Ele está dizendo que o argumento, esse argumento aqui do tipo, ó, minha filha, a gata tá me lambendo aqui, peraí. Fica aqui desse lado. Porque senão, quando ela não me morde, ela me lambe. Então não dá certo eu digitar. Aí, aqui esse host, ele espera que ele receba pelo menos uma string, né? Ou então, alguma configuração básica, né? Que ele precisa. Ele diz aqui, ó, type undefined não é, como é que diz, aceito, né? Assigned pelo host. Por quê? Pode importar o Express desse jeito? Import Express where require Express quando tenta importar do jeito que está no seu alega um erro. Pronto. Laura, é porque o teu está configurado ainda como CommonJS. Tem que adicionar isso aqui, ó. No package.json, tu coloca isso aqui. Type module. E aí você aperta F1 e roda esse comando, ó. Restart TS server. Cadê? TS server. Ou então dá aqui, ó, reload window, que ele reinicia tudo. Coloca esse type module e reinicia o ambiente de desenvolvimento. Né? O meu aqui eu estou só esperando, porque ele está reiniciando, quando deu o start. O host aqui, ele está dizendo que ele precisa de ser uma string, e aqui a gente está passando process.envdb host, e esse tipo aqui, ele vai ser ou uma string, né? Ou realmente vai estar configurado no ambiente de desenvolvimento essas variáveis, ou ele vai retornar um undefined. E aí o TypeRM está dizendo que ele não aceita. E aí como é que a gente resolve isso? Basicamente a gente adicionando uns fallbacks, né? Eu não sei o nome em inglês, mas tipo umas configurações de emergência, no caso de segurança, que aí basicamente é o quê? Na frente do db underline host, eu vou colocar 2 interrogação e adicionar aqui uma string, né, por padrão, que é o quê? Vai ser um endereço local, tipo local host.
Se não tiver configurado no ambiente, então você coloca localhost. Da mesma forma que no process exemplo dbport, é colocar, se não tiver configurado por padrão, como a gente está trabalhando com type ORM, vai ser 5432. Tá ligado? Porque eu vou colocar aqui a opção do radix, como sendo 10. E aí, o que mais? O username, se não tiver configurado por padrão, vai ser, sei lá, Postgres. Aqui a senha, se não tiver configurado por padrão, vai ser 123. O dbname, se não tiver configurado por padrão, vai ser intro MVC, que é o nome do nosso projeto. O nome do nosso projeto. Intro API, na verdade. Acabei de ver lá em cima. Intro API. Então, tipo assim, isso aqui são os fallbacks para o nosso sistema entender, olha, se não tiver nada aqui, você vem para cá. Outra forma de fazer seria a gente validar todas essas variáveis e confirmar que elas estão realmente ali. Seria tipo assim, a gente faria algo como if, tipo process.env.db underline host. Meu Deus, o que eu faço aqui? Type of, eu esqueci de colocar, type of process env.db host for estritamente diferente de undefined. Ou então, poderia ser igual, estritamente igual a undefined, aí eu dou um throw aqui. Um throw new error. Aí eu diria aqui, tipo assim, variável var não definida. Então, o que acontece? Aqui eu estou assegurando, olha, o código só vai fazer a configuração do data source se tiver essa variável de ambiente. Essa não é a única forma de fazer. Tem outras formas mais inteligentes de fazer isso aqui. É tanto esse fallback quanto essa configuração que a gente vai ver mais para frente. Mas por enquanto eu vou deixar dessa forma básica porque ela funciona. Mas a gente faria basicamente esse if para todas as variáveis. Tipo, e aí ele só configuraria a API, né, se tivesse tudo correto. Renato, a gente vai para o intervalo agora, é? Pessoal, o que é que vocês acham? Tem intervalo agora ou tiro direto? Depende de vocês. Interajam aí para ver. O que é que vocês acham? A gente para aqui, 10, 15 minutos e volta. Pronto, 10 minutinhos, viu, João Pedro? Intervalo, é melhor mesmo, porque senão fica muito maçante e a gente não consegue absorver. Tá Então, a certo, daqui a gente... pouco a gente volta. 9h45. Posso sim, Gustavo. Tá aqui ó, o app.ts. Eu vou pausar a gravação e a gente continua quando voltar do intervalo. Tá certo, eu vou tomar água ali também. Tchau, tchau.